Olá, meu nome é Laís, eu tenho 18 anos. Meu nome é Arthur, eu tenho 13. Nós somos estudantes e moramos em Brasília. Eu sou formada em inglês, eu fiz 8 anos de curso. E eu só não digo que esses 8 anos foram jogados fora porque eu tive a oportunidade de ter professores que não eram brasileiros. Então, esse contato ele já ajuda bastante. Só que o método pelo qual eu estudava, ele não era muito rápido, ele não era muito didático e ele tinha muitas falhas. Tanto é que eu demorei 8 anos para aprender o que ele tem aprendido em poucos meses. E foi assim, buscando novas formas de ensinar inglês para ele, né? Porque ele estava seguindo o mesmo caminho que eu. Eu, quando eu era mais ou menos da idade dele, eu odiava inglês, porque na escola eu tirava nota baixa, eu não entendia o que a professora falava, para mim inglês era um bicho de sete cabeças. Então eu fui criando uma raiva, um bloqueio com o inglês. E aí a minha mãe viu que eu tava ficando daquele jeito e ela sabia que o inglês era importante. Ela pegou e me obrigou a fazer um curso. Então eu entrei com muita raiva, eu não queria fazer. Só que à medida que eu fui aprendendo, eu fui gostando do inglês. E eu tava vendo que ele tava do mesmo jeito. Então a minha mãe pegou e tentou colocar ele no mesmo curso que eu fiz. Ele fez 1 ano e meio, mais ou menos, e ele não se adaptou, ele não entendia da mesma forma, era como se ele não tivesse aprendido nada. Então, assim, foi 1 ano e meio jogado fora. E aí ele continuou ruim na escola, ele não entendia o que a professora falava, ele ficava de recuperação. E assim, antes das provas eu tentava ajudar ele. Eu tentava ensinar a matéria para ver se ele conseguia fazer a prova, mas mesmo assim ele tirava uma nota baixíssima. Aí que eu tentei. Eu tentei pegar o meu material e tentar eu ensinar ele. O que também não deu certo. Porque é como se ele realmente não tivesse aprendido nada e também eu não tinha disciplina para ensinar ele dessa forma. E aí, nós conhecemos, através do professor Carlos Magalhães, a gente conheceu a Semana do Inglês. Então eu comecei a assistir, minha mãe assistiu também. E aí a gente se interessou muito pelo método do Mário. E ele tem aprendido muita coisa que eu aprendi assim em 8 anos. O vocabulário que ele tá tendo hoje já é uma coisa que eu demorei assim 8 anos para adquirir. E eu digo assim que eu eu acho que eu me esforcei bastante para aprender inglês porque eu tentava colocar o inglês toda hora na vida, sendo com filmes, com série, com música, o que fosse. Eu sempre queria, e até hoje, né, eu gosto muito de, o máximo que eu puder, ser tudo em inglês, pra treinar, né, porque se a gente não tem muito contato com pessoas estrangeiras, se a gente não tem como treinar, é bom você ter o contato. E ele tem assistido, né, o curso. Eu tenho auxiliado ele naquilo que ele tem dificuldade. E assim, ele foi de 0 a 100, porque antes ele não entendia nada, ele não sabia nem falar oi em inglês. A única coisa que ele falava era let's go to the beach. Que foi uma vez que é muito engraçada que ele pegou e foi conversar com o meu professor, que era nigeriano. Aí ele chegou e falou assim, let's go to the beach. E ele não sabia mais o que falar. Então, assim, ele sentiu assim que ele precisava aprender e também nós sentimos que ele precisava de um método que fosse eficiente. Então, a gente colocou ele para assistir às aulas do Mairo, ele fazer o método. E, assim, são várias ferramentas que elas deixam o inglês, assim, muito mais fácil de aprender. Ele hoje já traduz uns textos mais pequenos, ele escuta uma música, ele já entende uma palavra que ele aprendeu, né? Ou então uma frase, ele já pega. Antes ele escutava uma música em inglês e ele cantava em árabe, né? Porque não dava para entender o que ele cantava. Hoje ele já tenta assim, a gente já dá pra entender que não é mais árabe que ele canta, que é um pouco de inglês, mas ainda é meio embolado, mas assim, ele tá tendo um avanço que nós ficamos anos tentando fazer com que ele tivesse. E além do inglês, as ferramentas que o Mairo dá, que é, você pode adaptar, porque, por exemplo, eu aprendi muita coisa que eu não sabia, traduzindo os textos com o Arthur. Eu aprendi também muita coisa usando as ferramentas que ele dava. Eu adaptei as ferramentas que ele dá
para as minhas próprias matérias que eu estudo, porque eu sou concurseira. Então, as ferramentas que ele deu para estudar inglês eu consegui adaptar para a minha vida. Então, assim, é um método que você estuda e você não esquece o que você está aprendendo. E se eu conseguir adaptar para minha matéria, que era totalmente diferente do inglês, acho que para qualquer matéria de faculdade, seja de escola, o que for, dá para você aproveitar o método. Então, assim, é um método realmente eficiente. E eu só tenho a agradecer pelo curso, da mesma forma que eu realmente indico sem medo, porque é um curso que valeu a pena. E é isso. Muito obrigada. Thank you, Mairo Vergara.